Segunda e última parte de grande entrevista, Palanca TV, aqui em Luanda. Convidado hoje o reverendo pastor Fernando Kunguana Kamalandwa, que conosco está aqui a falar do papel da Igreja, principalmente a mensagem que tem, a mensagem do último tempo, que é a Imote, Igreja do qual é o pastor principal. Há pouco, quando fomos para o intervalo, falávamos da família, não é? Principalmente porque também, e a equipa dá conta que, portanto, a situação que envolveu a sua igreja, dá conta que a magistrada doutora Constantina Lopes acabou por arquivar todo o processo que envolvia esta questão, portanto, da cidadã, que não vamos citar o nome por uma questão de respeito, para que não seja exposto aqui. Okay. E isso leva-nos a uma questão. Que importância dão os valores morais para a sociedade? Uma vez que acaba de dizer que sem a família a igreja não existe. Ok. Realmente é isso. Porque cada um de nós pertence a uma família. É onde que o indivíduo sai. Então, sem a família não pode existir. E nós... sem a família, a igreja não existe, né? Sem a família, a igreja também não pode existir. Porque a família é o centro. A família... digamos, vou dizer que temos três títulos. Temos a escola, temos a família e temos a igreja. Então, mas o centro é a família. E nós focamos muito a família e encorajamos, temos reuniões das famílias de modo a falar como pode viver, como pode coabitar, como pode viver, como um homem pode tratar, porque isso está escrito, o nosso profeta falou muito sobre isso, como um homem pode se comportar dentro da família e como também a mulher pode se comportar em relação com seu marido, em relação com as crianças. E temos na nossa igreja algumas mães que estão lá quando uma moça acaba de se casar, que ensina a moça como pode se comportar, seja no relacionamento íntimo, seja na sala e futuramente como pode começar a se comportar. Então, nós focamos muito na família, na união da família. E posso aqui fazer lembrar, o apóstolo Paulo fala no livro de Timóteo, que um homem, um fiel, que não cuida da sua família, ele negou a fé. E ele é pior que um infiel. Então, não permitimos um homem, por exemplo, a se divorciar. Para nós, quando se casa, e por isso o casamento para nós é muito importante. Fizemos tudo e ensinamos. Porque o casamento não é de ir comprar um blazer e depois trocar como tu queres. Quando estás a se casar, deve ter certeza do que estás a fazer. Porque o casamento não se casa para se divorciar amanhã. Sim, senhor. Reverendo, portanto, hoje o mundo é confrontado com muitas situações. Temos a pandemia, mas temos aquilo que chamam de cancro social, como a questão da corrupção, a impunidade. Portanto, a Igreja condena tudo que seja crime. É isso. Não é? A corrupção na Igreja é crime, é condenada, a prostituição é crime, é condenada, a impunidade, etc. Nestes últimos tempos, apesar de as pessoas escudarem-se muito a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, para afastar os religiosos das grandes discussões, mas é sempre importante refletir isso ou não perante os fiéis? Não, é sempre refletir isso. Porque os mesmos fiéis que estão na igreja são mesmo fiéis, mesma pessoa que trabalha na sociedade. Então, a igreja tem um grande papel a jogar nesse sentido. Porque quando a igreja endireta uma pessoa, e a mesma pessoa, digamos, é diretor na sociedade de uma grande empresa, se ele
é um bom crente, imagina qual é a influência que ele vai ter naquela empresa. Não haverá corrupção, corrupção onde que ele está. E vai trabalhar bem para o avanço da sociedade. Então, nós estamos com essa visão de combater a corrupção e a impunidade. A igreja tem um grande papel a jogar no mesmo sentido e a restabelecer a justiça social. Quer dizer que, acabei de dizer aqui e vou insistir, não são pessoas diferentes, são mesmas pessoas que estão na igreja, são mesmas pessoas que trabalham na sociedade. E se a igreja tem uma grande sensibilização para, de uma forma moral, para não entrar no que na corrupção, acho que a sociedade angolana vai ser uma boa sociedade e acho que cada um de nós poderia viver bem de tudo que nós temos no nosso país. Sendo assim, e porque é importante que se trate desses assuntos, portanto, as pessoas quando há, e sobretudo quando há palavra, as pessoas aceitam com clareza o que se diz no combate a esses dois males? Sim, a pessoa aceita. Aceita mesmo com clareza. Com clareza. Não? Com clareza mesmo. Uhum. Neste momento, perante a pandemia, há o retorno aos cultos. Né? E um dos grandes receios era que as igrejas poderiam também ser um centro de... Em primeiro lugar, qual é a visão que tem sobre esta pandemia? Bom, realmente foi uma queda, não é só para o nosso país, para o mundo. Muitas empresas fecharam, que tinham um pequeno negócio foi abaixo, quer dizer que não foi fácil. E não está a ser fácil. Não é só para os países, para o nosso país, mas para o mundo inteiro. Então, devemos unir os esforços de modo a ultrapassar a situação. Uhum. É uma grande queda para nós. E como é que tem sido, portanto, dentro, já que disse que tem para 5.000 pessoas, não é, que tem o vosso salão, mas isso vai ter que ser reduzido. Como é que depois a palavra vai chegar aos fiéis, não havendo como estarem todos juntos ao mesmo tempo? Ok, nós temos, por domingo, foi o primeiro domingo, tivemos 2 cultos. Claro, os velhos, os idosos não vieram, os pequeninos também, até 12 anos, não vieram. Então, isso deu espaço para nós ter 2 cultos. Mas a sala principal estava cheia, de baixo até os balcões estava cheio. Então, tivemos 2 cultos com afastamento, observando as medidas de biossegurança, seja na entrada, seja dentro, com máscara, com todas as medidas de biossegurança. E fizemos também a sensibilização de modo nas casas, para não ser só na igreja. Foi uma medida acertada que o governo tomou, porque abrir as portas das igrejas foi uma boa coisa, porque a igreja tem um papel, a sensibilização do povo, é onde que podemos encontrar pessoas, o povo, e não é só dar também esperança ao povo, e também ensinar o povo como deve se comportar em casa, na sociedade de uma forma geral. Então, não pregamos só a palavra, mas mobilizamos também o povo para a observação das medidas, das regras de biossegurança. O reverendo foi o primeiro representante da Imutengol? Só o primeiro, até hoje. Nunca tiveram, assim, lives de contestação? Consta que, se calhar, portanto, a própria liderança estava a ser contestada em algum momento. O que é que se passou de concreto? Nunca aconteceu. Mas, deixa eu dizer aqui bem claro, com o acontecimento da conversão
de uma jovem, que não quero citar o nome. Há 3 indivíduos fiéis, que são os antigos. Eles já trabalharam na igreja, um trabalhou há mais de 18 anos, e os 3, digamos, trabalharam há mais de 4 anos como diáconos, porque nós temos, a nossa doutrina é de trabalhar, o mandato é de 1 ano, além do pastor. Cada ofício, seja um administrador, seja diácono ou tesoureiro, o mandato é de 1 ano. E se ela acha que pode continuar o mandato, a igreja deve votar de novo, no fim do ano. Então, nessa situação que nós passamos, havia um combino, uma ligação do pai, que não quer se conformar da conversão do pai à mensagem, com os 4 elementos, combinaram, que não são os oficiais da igreja, que são hoje, que já trabalharam, o tempo deles já passou, e eles devem se conformar como todo crente da mensagem do último tempo. Então, eles combinaram mandar os vídeos a um elemento, um ativista que está fora do país, e esse elemento entra nas difamações e, na vez deles, pega os mesmos vídeos, leva nas instâncias e começa a partilhar isso no WhatsApp, na rede social, digamos, para fazer levantar o povo contra o líder da igreja. Mas isso não deu certo, porque o país é organizado. Se tem problema, se realmente o líder, que sou eu, o líder cometeu, temos a instância superior, judiciais, onde que deve se levar o caso. E não é na rede social que a igreja deve tratar os seus problemas. Isso não é bíblico. E é a primeira vez que se levantou. Então não há divisão nenhuma? Não há divisão nenhuma. Realizamos nossos cultos domingo. Lamento que foi dito que o pastor Fernando será destituído uma terça-feira. Tudo isso, digamos, são bobagem. Isso não aconteceu e nunca vai acontecer, porque não tem crime nenhum. O pastor Kamalandwa faz o seu trabalho normalmente, mas é um grupo de 4 pessoas que se ajuntaram com o pai, que não quer se conformar. E nós temos prova disso, mas a igreja está calma, a igreja está a andar bem. E domingo, hoje, temos culto, 14h30, e amanhã temos mais cultos. E temos casamento, e tivemos casamento ontem. O casamento correu muito bem, sem problema nenhum. Esse casamento, já agora, é para o reconhecimento, portanto, da igreja, de reconhecer a igreja para além do civil, não é? Sim, sim. Agora, outro ponto, e porque falávamos há pouco da corrupção, impunidade, e os países prósperos, né? Os países prósperos dizem, portanto, a figura de Deus está sempre em cima, né? Sim, sim. Né? Portanto, como sendo feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, como se diz. Acha que em algum momento do nosso percurso desde a independência quebrou-se isso, por isso é que ainda existem alguns problemas sociais? Houve uma quebra, portanto, ou para a África é normal que isso aconteça? Bom, não vamos dizer que para a África é normal, porque se vamos comparar com os outros países ou os outros continentes, para falar melhor, a riqueza que a África tem, ninguém pode comparar isso. E eu acho que com a nova visão que o nosso presidente tem, nós temos a esperança. É isso que eu posso dizer, sem querer entrar em detalhe. E podemos ver já a mudança. Não quero falar dos outros países, vou falar do nosso país, do meu país.
A mudança não é algo de hoje para amanhã. Se o estrago foi maior, então para tirar o país do estrago, acho que deve levar o tempo. Então, com a visão que o presidente tem, eu acredito que há mudança e haverá mudança. É tudo que eu posso falar. Mas devemos juntar nossos esforços para olhar no mesmo sentido. Reverendo, como é que é a sociedade? Cidadãos felizes para fiéis felizes ou fiéis felizes para cidadãos felizes? Vou dizer um fiel feliz para o cidadão feliz. E por isso a igreja tem um papel muito importante. Porque a igreja é um refúgio. Você vai vender, a venda não correu bem, vai ao serviço, o salário não cai, e em vez de ficar revoltado, isso acontece, e chega à igreja, vai receber a palavra de paz, que vai te acalmar. E tem promessa de Deus, e Deus nunca falhou com suas promessas. Então, a igreja é um refúgio, onde que nós, com tudo que nós podemos encarar na sociedade, as dificuldades, e quando chegamos à palavra de Deus na igreja, encontramos o nosso refúgio. Tenho informação que, no que diz respeito à responsabilidade social, estão a preparar ou pretendem ter uma biblioteca virtual. Como é que isso funciona? Não é que estamos a preparar, já temos. É uma biblioteca do filho do nosso profeta. E ele que ficou no lugar. E é uma grande biblioteca, é virtual e também físico. Aqui nós temos no bairro Sapu, é um grande edifício, e ultimamente recebemos 2 contentores de material, quer dizer que das brochuras. E começamos já a fazer a distribuição, já enviamos no interior do país. Então, são sermões dos nossos profetas. Temos SD, temos iPad, são materiais para evangelização. Essa é a biblioteca. Qualquer um tem acesso ou só são os membros? Não. Qualquer pessoa tem acesso a isso. Qualquer pessoa tem acesso a isso. E temos também um projeto que já começamos a implantar isso. Se não fosse a pandemia, pedimos já, e temos quiosque, que estamos a implantar a um nível de Luanda, e está escrito a voz de Deus, e a partir de lá temos sermões, brochuras, literaturas para distribuir, para avançar com a evangelização. Reverendo, agora que voltou a tocar na pandemia, um dos assuntos foi a questão da cura, não é? Que, portanto, as pessoas para confrontar a igreja, agora que é a pandemia, por que é que também não aparece a mão de Deus para curar, portanto, os infectados? O que dizer isso? Por causa da cura milagrosa que se propala, não é? Traga água que vai ser curado, traga uma roupa, etc. Qual é a resposta que tem para esse confronto social? Ok, temos um livro, a igreja tem, o único livro que a igreja tem como referência é a Bíblia. E não acredito, peço desculpa, não estou a falar das outras religiões, mas estou a falar da Bíblia. A Bíblia nos ensina, podemos untar o paciente com azeite. Além disso, não vimos na Bíblia pegar água, essas coisas. O Paulo fazia isso, quer dizer que orava para os tecidos, ou a pessoa podia pegar o Paulo e ficava curada. Então, e nós oramos para os doentes, mas entende que, neste caso da pandemia, temos restrições que devemos obedecer a isso. Se alguém tem a pandemia, é proibido, né, para pôr as mãos. Então, a igreja é limitada nesse sentido. Mas isso não impede que um irmão ou qualquer pessoa que
é atingida com essa doença, pedir oração e nós vamos orar. E funciona. E funciona. Funciona. Porque Deus que cura. Nós simplesmente cumprimos com a promessa, com a palavra de Deus. Tudo que Deus falou, Deus cumpre com suas promessas. Com toda certeza. Porque é uma realidade. Estamos mesmo a terminar então este nosso programa. Portanto, como reverendo, como pastor de uma igreja, agora que estamos a chegar ao fim do ano, há sempre as expectativas, não é? Final do ano, esperamos sempre que o próximo ano seja melhor. Sim, sim. Este esperávamos que fosse o melhor de todos os tempos, 2020, mas acabamos por ter a pandemia. Qual é a mensagem que deixaria às pessoas que vêm nesta altura, através da Palanca TV? Ok, a mensagem que eu vou deixar é a mensagem de esperança. E nós desejamos e oramos para que essa pandemia seja uma história. Porque com a pandemia fica um pouco complicado para nós continuar a trabalhar. Mas com as orações, pela graça de Deus e misericórdia de Deus, acreditamos que a pandemia vamos deixar isso por trás e vamos voltar na nossa vida normal e cada um de nós encontrará o seu lugar e vamos avançar. Então, devemos ter a fé e continuar a orar para o nosso país e também para o mundo. Reverendo Pastor Fernando Kunguana Kamalandwa, muito obrigado. Agradeço. Foi um prazer ter conversado consigo durante este período aqui na Palanca TV. Espero que também, portanto, tenha muito sucesso na sua atividade. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, caros telespectadores, foi mais uma edição da grande entrevista aqui na Palanca TV Angola e Moçambique. Tem reposição ao domingo. Fiquem connosco, voltaremos na próxima semana com mais um convidado.